Olá a todos e sejam bem-vindos ao Nova Gênesis. Hoje eu estou aqui para apresentar a vocês um Gatekeeping. Eu vou mostrar como o segundo filme do Miles Morales pelo Aranhaverso é ruim e cheio de más intenções. Eu só faço isso quando um Gatekeeping em forma de live gravada não é o suficiente. Então eu vou tocar em pontos que não pudemos no nosso vídeo longo e que não foram discutidos em nenhum lugar da internet, pelo menos a grande maioria deles. Fica por aí se estiver preparado. E, obviamente, antes de tudo, deixe aí o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva se ainda não for inscrito. Para começar, eu quero mostrar os problemas com os primeiros minutos dessa animação. Sim, porque desde a largada até o último minuto é uma avalanche de merda que eu nem vou conseguir mostrar toda, mas que podemos ter uma boa noção pelo combo de sacanagens que fazem logo no começo. Isso aqui é a primeira imagem do filme, o selo de aprovação da Comic Code Authority. Quem conhece a história do selo sabe que ele não é bom sinal. Nos anos 50 houve uma convulsão anti-quadrinhos nos Estados Unidos, que queria basicamente destruir todos os quadrinhos de super-heróis. Não tô falando de qualquer coisa. Foi uma inquisição que saiu do pânico popular e chegou às cortes judiciais. E começou com a publicação do livro A Sedução dos Inocentes, de Frederick Wertham. Nesse livro, ele falou que Batman e Robin era um sonho de um casal gay e mais um monte de outros absurdos a respeito da sexualidade e da violência nos quadrinhos. Curiosamente, os absurdos alegóricos que o Wertham via seguem sendo vistos, só que pela galera do bem, com o diferencial de serem celebrados. Mas enfim, o selo Comic Code Authority foi o resultado, como que uma censura fortíssima que saiu por parte da própria indústria de quadrinhos para que pudessem recuperar a reputação e se desvincular da imagem de corruptores de jovens. Esse órgão de censura, que simbolizava o moralismo pedante de uma geração inteira de adultos, faz um absoluto sentido estar estampado nessas produções como o Aranhaverso, pois exatamente como os puritanos dos anos 50, a esquerda identitária é a favor de que toda a mídia seja conformada com suas leis morais próprias, que agora só diz respeito a pautas diferentes e, no geral, inversas às dos anos 50. Fica a reflexão. O que tem de subversivo em ser algo que já tem hegemonia, o que já é defendido e praticamente impossível de se criticar no Ocidente? O selo do conformismo conservador e da visão pervertida de Wertham, ironicamente, cai bem em produções progressistas. Bom, aí aparece a Gwen-Aranha, que já mete logo a frase: vamos fazer diferente dessa vez. Bem diferente. Sim, eu tirei do contexto, mas isso é basicamente o plot resumido, subversão. Nessa cena, a Gwen tá tocando numa banda. No quadrinho da Gwen-Aranha, que eu devo dizer é ruim, mas consegue ser melhor que esse filme, a Mary Jane canta na banda. Olha ela aí. Mais uma ruiva que não passou pela Inquisição. Na verdade, era uma banda diversa, né? Com várias etnias e depois... Bom, chamam isso de diversidade. Eu vou deixar um pequeno elogio antes de continuar batendo no resto. O conceito visual do mundo da Gwen é bacana. Tinha algo disso no quadrinho dela de 2020 e foi bem desenvolvido aqui. O mundo seguindo o estado emocional da Gwen e etc. E o resto do filme tem ideias boas nesse sentido, um apelo visual. O problema é que, mesmo esse ponto positivo, quando usado para um enredo desses, acaba sendo ruim. A aprovação desse filme foi enorme, e grande parte por esse carisma técnico. O, entre aspas, nerd mediano que paga para ver filme da Marvel tá só querendo show de luzes e emoção. Então a merda passa despercebida, ou ele até gosta dela. Seguindo, a gente tem uma rápida retrospectiva em que mostra que nesse mundo da Gwen-Aranha, o Peter Parker tem que morrer. E ele ainda morre se tornando um vilão. Ele morre dizendo: fiz isso porque queria ser especial como você. O que é uma piada de mau gosto, porque ela é justamente uma inversão do original. Ou seja, nada especial. E a perturbação que ocorre com ele indica também que ele deveria ser picado em vez de morrer. Ele estava em uma situação difícil, sofrendo bullying e sabia que tinha algo errado. Ela existir significa a morte do Aranha Peter Parker no mundo dela. Alguém pode dizer: ah, mas no mundo do original é ela que morre. Pois é, e é uma merda de uma decisão editorial mercenária. Mas calma, a morte desse Peter tem um peso maior, que eu vou falar mais à frente.
Ainda antes dos 10 minutos, aparece o primeiro vilão, um abutre da Renascença, que dá uma criticada na arte moderna, que tá ali no museu onde eles estão lutando. Ah, o velho reaça tá criticando a arte moderna, eu já entendi, Sony, eu já entendi. De novo, o subtexto se entrega. Logo chega por um portal dimensional o Homem-Aranha 2099, Miguel O'Hara. Ele tá lá, cheio de pompa por alguns segundos, mas aí logo uma sequência de merda acontece. O diálogo dele com a Gwen é uma humilhação velada ao personagem, e nem é roteirizada com alguma lógica além dessa. Ele diz que a identidade dele é confidencial, e depois de uma zoadinha dela, entrega nome e RG, e ainda se ofende quando ela chama um apetrecho dele de relógio, como se ele fosse um crianção. Confere aí você mesmo. Sim, mas quem seria a sua pessoa? É confidencial. Você é o Pantera Azul? Não. O Bandoleiro das Trevas? Não, eu... Garfield do Mal? Não, parou. Macho Libre? Sou de outra dimensão. É mesmo? Uau! Na verdade, eu já sabia disso aí. Meu nome é Miguel O'Hara. Eu lidero uma força de elite dedicada à segurança do Na multiverso. verdade, deixa pra lá. Você pode ir pra qualquer dimensão com esse relógio aí? É muito mais legal do que um relógio. Ah, que ótimo. Outro sensível. Mas pô, precisava nerfar até a Lila? Sério? Olha esse downgrade aqui. Ah, e como esquecer da Mulher-Aranha grávida? Como que tanca uma coisa dessas? Como teve uma cabeça pensante pra achar que isso foi uma boa ideia? Ai, ai. E olha só, antes de chegar em 20 minutos de filme, desconstruíram o pai da Gwen. Por que não, né? Novamente, o quadrinho sensal da Gwen supera esse roteiro, que é mais furado que peneira. O pai da Gwen, que é chefe de polícia, tá crente que a Mulher-Aranha matou o Peter Parker porque ela tava na cena do crime, sendo que ele era melhor amigo da Gwen na escola. Tanto no quadrinho quanto no filme isso acontece, mas quando o mesmo confronto entre pai e filha acontece em ambos, o pessoal achou uma boa inverter o personagem do pai no filme. Ele no quadrinho manda ela ir, pois sabe que a sua filha, a melhor amiga da vítima, não teria cometido o crime. Mas no filme, ele segue demais as regras. Dá pra esquecer um segundo que é da polícia e ser meu pai e me escutar? Você acha mesmo que eu sou uma assassina? Por favor, pai. Eu só tenho você. Você tem o direito de permanecer calada. Qualquer coisa que disser poderá Pai, você ser tem tanto usada medo de contra mim você assim? no tribunal. Você tem direito Vai, a um para! advogado. Não se aproxima de mim. Se você ainda tem dúvida desse subtexto, calma que tem mais. E só do pai dela estar aí e o Miguel O'Hara não falar nada, já é um outro furo gigantesco, mas vamos falar no momento certo. Nesse ponto, já se passou dos 20 minutos, e tudo isso só uma introdução pra Gwen num filme do Morales. Curiosamente, no mundo do Morales também o Peter precisa morrer para ele existir. Ambos os casos, no da Gwen e no do Morales, o roteiro deixa nítido que são ovos de cuco, ou seja, segue a dinâmica de matar os filhotes verdadeiros para usufruir da mãe. Veja bem, isso é um ponto importante. No universo do Miles Morales do filme, existia um Peter Parker Homem-Aranha, e numa cena em que ele passa pro Miles a missão que ele estava executando de impedir o Wilson Fisk, ele morre. O Homem-Aranha verdadeiro literalmente é morto para que o Miles possa assumir. E não só isso, toda a construção do primeiro e do segundo filme é autoconsciente do que está fazendo, pois a aranha que pica o Miles e permite esse desfecho todo nem pertencia a esse universo, mas ao universo 42. Nesse mundo 42, Miles é um super vilão, o Gatuno, e o Homem-Aranha não existe, justamente porque a aranha que criaria ele foi levada para o mundo do Miles, o protagonista. Ou seja, ele é uma completa anomalia, como o próprio Miguel O'Hara disse, vamos falar disso mais à frente. E ele toma o lugar de um Peter, da Terra 1610, e impede a existência de um herói em outro mundo. E ele ser o vilão nesse outro mundo é bastante revelador nesse contexto todo. Quem tem ouvidos, ouça. Outro ponto bem importante, mas que a maioria das pessoas não levam a sério, é que o número 42, que aparece para todo lado nos dois filmes, tem uma simbologia bem preocupante. E quanto mais olhamos para esses roteiros e suas intenções, menos dá para dizer que foi um ponto sem nó.
O número 42 não só é um número de morte e má sorte no Japão, devido à sua leitura possível de 4, Shi, e 2, Ni, que formam Shini, como em Shinigami, mas também é, no multiverso da DC Comics, o número da Terra dos Heróis Criança, com uma mini Liga da Justiça que na verdade são máquinas, sob o controle total do supervilão metalinguístico, o Mão Vazia, sobre o qual falaremos mais futuramente. E não acabou. Eu falei sobre uma superstição japonesa e sobre um mundo correlato na DC, e agora vou recorrer rapidamente ao ocultismo e à magia. O número 42 aparece primeiro nas chaves enoquianas. Lá é dito que os 42 olhos que vêm do sul incitam os homens à ira do pecado. E como já revelamos num short, antes do lançamento desse segundo filme, inclusive, tem algo bem claro sobre esse número no Liber 418, A Visão e a Voz, onde Aleister Crowley relata a evocação dos éteres. Na evocação do 22º éter, é dito para Crowley o seguinte, abre aspas, então vejo novamente a tábua, e em seguida o anjo fala. Como são 49 letras na tábua, assim são 49 tipos de cosmos em cada pensamento de Deus. Fecha aspas para o momento, aqui já é para ligarmos o alerta, pois ele está falando de multiverso, só muda a linguagem, né? Seguindo. Abre aspas. E existem 49 interpretações de cada cosmo, e cada um se manifesta de 49 maneiras. Desse modo, também são os 49 chamados com 49 visões. E cada visão é composta por 49 elementos, exceto o 10º éter, o amaldiçoado com 42. Fecha aspas. Observação antes de continuar. São 30 éteres, e o 10º é a morada de Koronzon. Koronzon é o demônio da dispersão, o regente da nossa civilização. O guardião do umbral, senhor do abismo, aquele que impede o acesso a Deus e que não quer o silêncio. Bom, agora continuando, quando Crowley começa a ter visões com Babylon, lá no 3º éter, quase no fim da jornada, ele tem outra revelação. Abre aspas. Essa é a figura do Magus do Tarô. Em sua mão direita está a tocha das chamas ascendentes aos céus. No esquerdo, uma taça de veneno, uma catarata para o inferno. E sob sua cabeça, o talismã do mal. Blasfêmia, blasfêmia e blasfêmia na forma de um círculo. É a grande blasfêmia de todas. Nos seus pés, ele tem gadanhas, espadas e foices e adagas, facas, toda sorte de coisas afiadas. Milhares e todas em uma. Ante ele, atenção, está a tábua, que é a tábua da perversidade, e a tábua de 42 partes. Essa tábua está ligada aos 42 assessores da morte, pois eles são os amaldiçoados, os quais a alma deve ludibriar com os 42 nomes de Deus, pois esse é o mistério da injustiça, de que há sempre um início de tudo. Fecha aspas. Tem muito nisso tudo, mas vamos parar nisso e refletir o principal. O 42 na magia de Crowley está associado à morte, à maldição e basicamente se refere ao éter defeituoso. Tudo isso pode ser atribuído igualmente à Terra que eu já citei, a 42 de multiversidade da DC, e facilmente a 42 da Marvel agora. Então, como também falamos no short, a explicação oficial é engana-trouxa, dizendo que seria uma homenagem a um jogador do Dodgers. Isso de forma alguma explicaria a necessidade de fazer isso de forma tão obscura, tantas vezes, sendo que o jogador dos Dodgers poderia ter sido referenciado diretamente, se fosse mesmo o caso de uma homenagem. Não caio nisso. Assim como Grant Morrison sabia o que estava fazendo com essa Terra 42 no Multiversidade, já que ele é estudante de magia, essa galera de Hollywood também sabe. Abram o olho sobre a guerra na ficção que apontamos aqui. Bom, ainda tem coisas pra gente falar desse roteiro, vamos seguir. Lá pro minuto 21, surge o que seria o super vilão do Miles, o Mancha. Nos originais, a primeira aparição do Mancha foi quando Peter Parker estava sendo afetado pelo azar da Gata Negra. O Mancha derrota Peter por acidente nessa edição, pro quadrinho mostrar bem uma situação ridícula que estava acontecendo por causa daquele azar. Agora eu já meto logo um spoiler aqui pra você, tá bom? Esse é um personagem intencionalmente de piada, mas que acaba sendo elevado a um poder divino no final do filme. A verdade é que esse filme literalmente foi mudado muitas vezes e lançado apressadamente, com a história incompleta, o que inclusive poderia servir de explicação para tanto furo de roteiro. Revisaram justamente para moldar os ataques e encheram tanto de coisa que a história não coube num filme só.
Não sei como que o povo não saiu revoltado do cinema. Pagaram inteiro pra ver metade da história? Ah, me poupe. Mas o fato é que o Mancha é tão patético que a motivação dele como vilão é justamente deixar de ser uma piada. Você não é uma piada! Não é não, galera? Claro que não! Tem sem graça, não acredito em comédia. É zoação. Viu? Ninguém te acha uma piada! Não depois disso. Não! Uma motivação terrível que não sustenta plot nenhum. E ele realmente some no meio do filme e você até esquece que ele existe. Mas note que é um personagem piada querendo ser o grande vilão. De novo, a subversão e quebra dos cânones aí. Ou seja, temos de fato uma anti-história. E bem, como dissemos, o Mancha simplesmente desaparece na história e aí outra pessoa precisa ficar no papel do antagonista. Sobrou então pro Miguel O'Hara, o Homem-Aranha de 2099. A situação dele nesse filme retrata bem toda a mensagem que a obra quer forçar no público. Já falamos da ridicularização feita com ele em toda a cena possível. Mas o grande mal, intencionalmente violento desse filme, é justamente ele ter sido colocado como vilão. A motivação dele? Cuidar dos cânones das histórias pelo Aranhaverso, porque quando algo é mudado, aquele universo deixa de existir. Tudo isso é bastante idiota na forma que é apresentado, já que coloca que impedir mortes vai levar a esse fim. Vamos lá, né? Primeiro, esse não teria como ser o Miguel O'Hara. É basicamente um simulacro, eficiente para quem nunca acompanhou os quadrinhos dele. Heróis têm o dever de salvar vidas quando sabem que podem impedir isso. Outra coisa idiota é isso ser uma regra. Essa coisa de pessoas que morrem manterem a teia. Tirando o Tio Ben, a morte que motiva o luto e a luta contra o crime dos aranhas. Assim como é com o Batman, certo? Mas não faz sentido nenhum quando se trata de mortes como as do capitão da polícia. E nisso aqui já salta outro furo horroroso. Logo no começo, a Gwen salva o pai dela, que é capitão da polícia, e tá tudo de boa. Mas o pai do Morales precisa morrer. E o capitão lá do Aranha Indiano também, o mundo do Rajesh lá, vai pro caralho, porque o Miles salvou um cara. Percebe como foi uma construção com pontos cegos? Não são só erros. Essas lacunas giram em torno do Morales. Assim acabam denunciando que o roteiro estava forçando o tempo todo as motivações superficiais do O'Hara, pintando o vilão. Claro, porque se o roteiro levanta, em vez disso, os outros sinais realmente importantes, os mais coerentes, o jogo vira, e temos o Morales como de fato uma anomalia. Mas a intenção era qual? Um herói hétero, consagrado, que não substitui nenhum Peter e que segue as regras e busca ser virtuoso. Esse herói, que segue a tradição dos heróis de sempre, é o vilão. É uma força de estagnação, que, convenhamos, expressa um ódio extra pelo Morales por ele ser negro. Vai, todo mundo sabe que isso tá no subtexto, tem até um monte de memes brincando com isso. E como dizem os colegas da Liga Nerdola, é lacração. Tanto que os personagens que ficam do lado do Morales são os diferentosos. A Gwen Aranha, que tem bandeira de quem acredita em criança trans, outra associação, inclusive, né, com a manipulação dos pequenos, na Terra 42. Também fica do lado dele o Peter Parker papai, um chola do caralho, vestido de roupão rosa e cuidando de criança. O Spider-Punk, que faz propaganda comunista abertamente. E também começa a apoiar ele a Aranha Grávida, que puta merda, né? Mulher-Aranha Grávida é intancável, cara. Dá vontade de dropar o filme, toda cena que ela aparece é uma mais sem noção que a outra. Então tá aí. E na cena de fuga do Morales, vale dizer, ele derrota todos os aranhas. É um bichão mesmo, nem tá forçado. Quando ele consegue superar e escapar de vez do Miguel O'Hara, ele ainda mete uma frase sobre fazer o próprio destino. Todo mundo vive me dizendo como é que a minha história tem que ser. Mas prefiro fazer do meu jeito. Foi mal, cara. Eu vou pra casa. Já entendi, Sony. Revolta, revolução, alterar os cânones. Incrível, é tanta gente não perceber a forçação disso. E estamos falando da importância canônica da morte de certos personagens, né? Pois bem, o roteiro tanto não leva isso a sério que faz piada com a morte do Tio Ben. É grotesco, dá uma olhada. E daí? Eu olhei pro meu tio e... Ah, vou adivinhar. Ele morreu. E essa fala aqui do Miguel O'Hara? Ah!
anomalia original! Você é a anomalia original. Sabendo que eu falei do número 42, só dá pra concordar com o Miguel. Mas eu não tenho só misticismo pra me basear. Miles Morales, desde sua criação, tinha intenção política. Ele só cativa alguém em algum nível por ser feito em cima do Peter Parker e ter uma personalidade muito similar. Mas no geral é certamente menos original que o clone do Peter dos quadrinhos. A única coisa que o diferencia é ser lacrador, e portanto isso é tudo que ele é. E essa política na cultura pop é grande parte da anomalia e a pior coisa que existe nos quadrinhos hoje, porque diminui e até anula a importância da qualidade das histórias, tentando validá-las não por sua coesão interna, mas por pautas do nosso mundo. Se trata realmente da morte das histórias, o número 42. E por isso essas ideologias serem inimigas do masculino e do heroísmo. A subversão dessas virtudes vem a galope. Esse filme é um exemplo. The Flash é um exemplo, e ambos não foram lançados juntos à toa. Você que se ilude de achar que não tem nenhuma coordenação entre as duas editoras. Citei subversão do masculino? Pois é, nem o pai do Morales escapou, sendo mostrado como um frouxo, cheio de dúvidas, dependente até da permissão da esposa pra tudo. Ah, me poupe, essa porcaria toda não tá só contaminando o mundo dos heróis com o nosso, que é uma merda, mas tá também, através do poder que tem esses personagens, projetando essa merda de volta toda pro nosso mundo. E não, eu não vou explorar toda a merda desse filme, até porque ninguém merece isso. E sim, eu vi pirata. Não me diga que você anda dando dinheiro pra coisa da Marvel, né? Então, com tudo isso dito, Nova Gênesis propõe a você que está nos assistindo uma resistência ativa contra essas contaminações, contra esses encantamentos obscuros, disfarçados por cores e estúdios milionários. Propomos que você leia os clássicos. Seja o nerdola chato que essa galera tem medo que você seja. Aceite os nomes feios, nerdola, incel, qualquer merda. Esses personagens são maiores que nós e merecem que lutemos por suas essências. Propomos também que você reflita. Acha mesmo que é só política? Que é só entretenimento? Que é questão de gosto? Acha mesmo que se não fossem tão importantes num nível transcendente, os quadrinhos de super-heróis seriam um grande campo de batalha tão disputado? Que vocês possam abrir os olhos para onde está a verdadeira luta, onde Deus é crucificado diariamente por interesses dos romanos e dos fariseus. Se você ama essas coisas, não seja o apóstolo que nega Cristo, nem tenha vergonha de assumir a verdade dessas ficções, por isso te fazer parecer maluco ou infantil. Esse shaming é feito por medo, medo que todos despertemos, dê motivo para temerem. Isso inclui nos seguir. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha com mais pessoas, se inscreva aí embaixo, confere também nossa live gravada sobre esse filme maldito, vai estar na descrição e no iCard. Nova Gênesis te aguarda nas trincheiras. Agradecemos a sua audiência e até mais.